Fala pessoal, então agora nós vamos começar aqui com o estudo de juro composto, tá? Dentro da matemática financeira. E aqui a gente vai ver que os conceitos são muito parecidos com aquele capítulo de juros simples, tá? Todos aqueles conceitos de juro, de capital, de montante, tá? Tudo é a mesma coisa, mas só que tem uma diferençazinha que a gente vai ver aqui quando eu mostrar a tabelinha para vocês. Então, nós vamos falar sobre o modelo de capitalização composta, tá? Lá no juro simples, o que que acontecia? Eu tinha um valor, que era o valor de juro, né? Que é aquele valor que é pago, né? Quando eu empresto meu dinheiro, certo? Para uma instituição e ele vai pagar uma instituição, uma pessoa, ele vai me dar um juro, tá? Então, é o valor que eu recebo ali por deixar aquele dinheiro emprestado. Beleza. Na capitalização composta, tá, gente? A gente tem quase a mesma coisa, só que tem um detalhe, tá? Os meus juros, eles não são constantes. Lá era constante, aqui meus juros vão ser sempre aumentados todo mês. Então, vamos dar um exemplo. Aquele mês eu tinha lá um exemplo onde a gente pegava R$ 1.000, deixava emprestado por 3 meses, a juros simples, e aí eu recebia R$ 50 todo mês, né? Aqui, nós vamos pegar os R$ 1.000, só que a gente vai emprestar por 3 meses a juro composto. E a mesma taxa, lá que a gente cobrava 5%, então a gente recebia lá no juros simples R$ 50. Quem não assistiu a aula de juros simples, dá uma chegadinha lá primeiro antes de chegar aqui, tá? Então, 5% nós vamos ter no primeiro mês, 5% no segundo mês, 5% no terceiro mês. Observe que a gente vai pegar então meus R$ 1.000, eu vou colocar um juro de 5%, e aí eu vou ter lá 1.050 de montante no final do mês. Então, o primeiro mês, para juros simples, para juro composto, é a mesma coisa. Mas observem que aqui no segundo mês, o meu juro, tá? Ele vai ser de 5%, o juro de 5% ao mês vai ser em cima desse novo capital aqui. O meu capital mudou, tá? Antes, meu capital era R$ 1.000, agora ele passou a ser 1.050. Então, eu vou aplicar 5% em cima desse valor aqui, ó, desse valor final aqui, de 1.050. Então, ao invés de eu receber R$ 50, porque antes era em cima do 1.000, agora os 5% eu vou aplicar em cima do 1.050. Então, eu vou receber um pouquinho a mais. Por isso que Einstein dizia que a força dos juros compostos é uma das maiores da natureza, né? Porque realmente, se tu deixar um dinheiro a juro composto, né, que é o que as instituições financeiras fazem hoje, quando tu deixa o dinheiro num CDB, num LCI, ou seja o que for, né, tu tem sempre um acúmulo, tá, de capital, só que esse juro que é pago é sempre em cima do mês anterior. Então, aqui, gente, ó, observe que o nosso montante aqui, ó, no segundo mês passou a ser 1.102, que é o montante, que é? É o capital, que era 1.000 mais o juro, aqui passou a ser 1.050 mais juros. Observe que lá no final desse mês aqui, ó, eu passo a ter um novo capital, e aí eu vou ter uns 5% em cima desses 1.102, e aí eu vou receber 55. Observe que há sempre um aumento aqui, ó, do meu juro, tá? Sempre vou ter um pouquinho mais de juro em cima de cada mês. E aí eu somo o juro, o capital, o montante é o capital mais o juro. Eu peguei o meu montante aqui, que era esse aqui, mais o juro que eu tinha recebido aqui. E aí eu fico com 1.157. Então lá no juro simples eu tinha 1.050 aqui, 1.100 aqui, 1.150 aqui. Observe que dá uma pequena diferença. E isso no longo prazo faz uma grande diferença, tá, gente? Na capitalização composta eu tenho basicamente aqui duas fórmulas. Essa aqui, montante é o capital mais o juro, e essa aqui, que é o montante é o capital vezes 1 mais I elevado a T. Tá, beleza. Observe que antes era CIT, né? Eu pegava o capital, multiplicava pelo I e multiplicava pelo T. Agora não. Agora é como capital vezes 1 mais I elevado a T. Isso aqui é um problema para nós. Em hora de prova, o que acontece? Quando eu somar esse 1 mais a taxa aqui, se esse número aqui é um número grande, tipo 12, 10, aí eu preciso de uma calculadora financeira ou de uma tabela, que normalmente vai ser fornecida pela prova. Um outro detalhe é o seguinte, que é muito fácil a gente poder, digamos, conectar essas duas fórmulas aqui, tá? Eu pegar o montante aqui, ó, e trocar por C mais J. Então, aqui nesse lugar de M, eu coloco C mais J quando eu tiver um exercício que me fornece o juro, tá? É importante a gente saber isso, gente, ó. Qual fórmula que eu vou usar, né? Eu sempre uso aquela que me fornece dados suficientes. Então, por exemplo, o montante, eu tenho na questão? Não tenho. Eu tenho juro. Então, o que eu faço? Eu pego esse M aqui e troco por C mais J. Eu boto aqui no lugar do M o C mais J. E aí eu tenho juro, eu tenho capital, eu tenho I, tenho T.
Então, vai depender muito da situação. A gente vai ver isso em várias questões, como é que funciona essa lógica toda aqui, tá? Mas é como eu disse, esse valor aqui, 1 mais i elevado a t, ele às vezes é bem chatinho de a gente calcular, né? Se tu tem um 1 mais i elevado a 2, né, elevado a 3, até dá pra gente fazer na mão. Agora, quando você quer 1 mais i elevado a 12, a 15, aí eu precisaria de uma tabela ou de uma calculadora financeira, tá? Às vezes nem precisa de uma calculadora financeira, uma calculadora comum já é suficiente. Bom, vejam só aqui uma tabelinha aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho aqui a taxa, né, taxas, ó, eu tenho várias taxas aqui, ó, taxa de 1%, 1,5%, 2%, 3%, e aqui eu tenho os meses, ó, quantidade de prestações a pagar. Então aqui eu teria assim, ó, a taxa e aqui eu tenho o tempo, ó, tá? Bom, então agora vamos pegar um exercício aqui, ó. Um mutuário comprou um apartamento por 100 mil reais financiado por um banco com taxas de juros de 15% ao ano. Financiado por 10 anos. Logo, no primeiro mês, ele perde o emprego e não consegue pagar nenhuma prestação. Qual será o valor do montante? O montante é aquilo que eu tenho lá no fim, né? Aquilo que eu pego, que eu tenho que pagar lá no final. Qual será o montante, tá? Tudo que ele deve ao final desses 10 anos. Então, vejam só. O que eu tenho que tirar aqui, ó? Montante. É o que eu quero saber, tá? O meu capital, ó, ele pegou 100 mil reais emprestado, certo? Com a financeira, né? Pegou 100 mil reais. Então, o capital é sempre aquilo que eu pego emprestado, que é lá no início da minha situação, tá? Como é que eu comecei a situação? Eu peguei emprestado 100 mil reais, beleza, esse vai ser meu capital. Ou eu investi 100 mil reais, esse vai ser meu capital, tá? Nesse caso, eu peguei 100 mil reais do banco para comprar um imóvel, sei lá. Então, esse vai ser meu capital. A taxa é o meu I, que é 15% ao ano, num tempo de 10 anos. Então, aqui ficou tudo sob controle. Ficou taxa em anos, tempo em anos, beleza. Só que na hora que eu vou fazer, olha só o que acontece. A fórmula é montante ao capital vezes 1 mais i elevado a t. Olha o que acontece aqui, ó. Então, eu busco esse 1,15 elevado a 10 lá na minha tabela, ou aquela tabela que eu mostrei para vocês, ou simplesmente usando a calculadora, tá? E aí eu multiplico por 100 mil aqui e o resultado aqui vai dar 404.555. Vejam que o valor do montante aqui é bem alto, né? Porque a taxa aqui, ó, de juros é bem alta também. Questão número 2. Um aplicador colocou R$1.000 em uma caderneta de poupança que possui uma taxa de juros de remuneração 0,5% ao mês. Se ele não tiver nenhum depósito, nem retirada por 12 meses, qual será o montante final? Vejam que aqui, o que eu tenho que fazer? Tirar meus dados. Então, ó, qual é o montante? O que eu quero saber, montante. O capital, ele aplicou R$1.000 numa caderneta de poupança. Então, aquilo que ele aplica é o meu capital, R$1.000. Beleza. Aí ele diz que a remuneração é 0,5% ao mês. 0,5% ao mês, gente, é 0,005, tá? E o tempo aqui de 12 meses. Se ele não fizer nenhum depósito nem retirada por 12 meses. Então aqui eu tenho tudo. Aí eu vou usar lá o montante do capital vezes 1 mais i elevado a t. Evidentemente, aqui também é um problema sério, ó. R$1.000 é o meu capital, o I é 0,05, observe que aqui eu vou dividir 0,5 por 100, eu nunca vou usar esse valor 0,5, tá? Aqui eu nunca uso o valor em percentual, na fórmula eu uso sempre dividido por 100 aqui. Aí eu tenho 1,005 elevado à 12ª potência. Isso aqui, gente, é na calculadora científica ou naquela tabela que eu mostrei para vocês anteriormente. Beleza? Então, fiz esse cálculo aqui, multipliquei por 1.000. Ó, isso aqui vai dar 1,005 elevado a 12, multipliquei por 1.000, vai dar então 1.061,68. Questão 3. O montante de 17.408,94 foi obtido após a aplicação de um capital a juro composto por um período de 6 meses a taxa de 1% ao mês. Qual foi o capital aplicado? Aqui eu quero saber o capital e tem o montante, né? Tem o montante, tem o meu tempo, tem minha taxa, tem tudo. Meu tempo aqui está em meses, ó, 6 meses. Minha taxa também está ao mês, beleza, que eu não preciso alterar nada. E agora é só jogar na formulazinha. Montante do capital vezes 1 mais i elevado a t. E meu montante aqui é de 17 mil. Então, eu vou substituir esse valor de 17 mil e vou deixar o C de incógnita aqui, substituindo o I aqui, que é 001, e o T, que é 6. Beleza, então, substituindo os valores já dados aqui no cantinho, eu tenho isso aqui, ó, que calcular isso aqui, ó, 1,01 na 6ª potência. Lá vou eu de novo para minha calculadora, faço isso aqui e passo dividindo.
Às vezes, gente, o que acontece? Nas provas, eles te dão, tá? É muito comum te dar esse valor ali, dados, 1,01 elevado à sexta potência, aí ele te diz ali qual é o valor, tá? Ele te dá ali como dado esse cálculo feito aqui, então facilita muito esse tipo de coisa. Às vezes, quando ele não dá o valor, aqui é um valor pequeno, aqui vai ser 2, aí tu tem que só multiplicar 2 meses, no máximo 3 para te calcular, tá? Nas provas eles nunca fazem esse cálculo absurdo aqui, elevado à sexta potência, porque sabe que isso aqui é muito difícil. Mas caso isso aconteça, o que que eu faria aqui? Eu faria o 1,01 ao quadrado, né? E depois multiplicaria de novo por 1,01. Aí eu tenho 1,01 elevado à terceira potência. Como 1,01 elevado à terceira potência vezes 1,01 elevado à terceira potência é igual a 1,01 elevado à sexta potência, eu só pego esses dois resultados e multiplico, ao invés de ficar multiplicando de novo, multiplicando de novo, multiplicando de novo, tá? Basicamente é isso aqui. Então, 17.408,94, que é o valor do montante, dividido por esse valor aqui na sexta potência. Isso me dá 16.400. Quarta questãozinha. Qual o valor do juro composto de um empréstimo de 10 mil à taxa de 3% ao mês pelo prazo de 3 meses? Tem tudo aqui também, ó. Eu quero saber o juro, tá? Composto de um empréstimo de 10 mil. Quer dizer, valor de capital, tá? 10 mil. A taxa de 3% ao mês. Então, eu te dou a taxa e aqui o prazo de 3 meses. Aqui, nesse caso também, tá tudo dado perfeitinho aqui, ó. Eu quero saber o juro, o capital é 10 mil, o I aqui, ó, que a taxa é 3%, que é 0,03, e o tempo é 3 meses. Beleza, não precisa fazer mais nada. Só que tem um detalhe, ó. O montante é o capital vezes 1 mais I elevado a T. Então, eu posso calcular esse montante aqui, gente, tá? Usando o capital vezes 1 mais I elevado a T, tá? Que aí eu substituo aqui, ó, o 10 mil aqui vezes 1,03 ao cubo e calculo meu montante. Beleza, aqui vai dar 1092727, multiplico por 10 mil, vai dar esse valor aqui, 10.927. E agora eu sei que o montante é o capital mais o juro. Logo, o juro é o montante menos o capital. Beleza, então como eu quero saber o juro, o que que eu faço? Eu venho para cá e faço aqui, ó, tá? Pego esse valor do montante, menos os 10 mil aqui do meu capital, vai dar o valor do juro. Outra maneira de fazer é fazer direto. Por exemplo, vou colocar aqui o montante aqui, capital mais o juro. Então, aqui eu não precisei calcular, usar essa fórmula, né? Eu poderia botar o capital mais o juro aqui, né? E aí eu já teria direto a resposta, sem precisar fazer esses dois cálculos aqui. Dá tranquilo também. Então, o valor total aqui, 927. Bom, na próxima aula, nós vamos corrigir questões de cada banca, tá, gente? Então, a banca da FCC, da Sesgan Rio e assim por diante. Grande abraço e até a próxima.